Eu, Ricardo Menchuski, estou viajando o Brasil inteiro em busca de histórias da vida dos caminhoneiros. E a Seg Truck me proporcionou retratar tudo isso para você. Juntos, nós vamos descobrir como é ser caminhoneiro nas estradas do nosso Brasil. Nesse episódio, você vai descobrir o verdadeiro significado da palavra família para aqueles que vivem na estrada. E os filhos acabam sendo influenciados pelos pais a seguirem a mesma profissão? Estando distante de casa, é a família que recarrega as energias de quem vive nas estradas. Tudo isso você confere agora. Família é o episódio de hoje. Está no ar mais um Seg Truck na Estrada. Como os olhos de um menino, vou seguindo o meu destino. Este é o meu lugar. Gosto mesmo da estrada. Minha vida é viajar. Minha vida é viajar. Geralmente os filhos se espelham nos pais, buscam seguir os mesmos passos que os pais no dia a dia e até mesmo nas estradas. E nesse caminho, muitos caminhoneiros que hoje encontram-se na profissão acabaram seguindo exatamente os mesmos passos que seus pais trilharam. Aí meu pai o que fez? Eu fiz 13 anos, ele falou assim, meu filho, você vai dirigir caminhão. Eu falei, meu pai tinha 2 caminhões que puxava tora, né, do mato, derrubava e puxava pra serraria na época de Cascavel, Toledo, aquela região era bastante mato, né. Aí com 13 anos eu comecei a dirigir caminhão. Chevrolet Marta Rocha, tinha um Fordão a gasolina, aí que eu comecei a dirigir caminhão. Aí com 15 nós mudamos pro Rio Grande do Sul de volta. Aí meu pai... Seu pai era natural do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul, de Santa Rosa. E eu sou de Tuparendi, pertinho a cidade. Aí meu pai montou uma serraria, que era do meu avô. Ele comprou a serraria e eu comecei. Aí eu comecei a virar toreiro. Eu fui até os 18 anos e puxar a tora. Toreiro pra mim é os caras que montam no touro. Não, é caminhão de tora mesmo, de madeira, tora, né? mesmo. Aí 18 anos eu tirei a carteira e meu pai falou assim, eu vou comprar um caminhãozinho, uns 13, e você vai puxar milho de Tuparendi, Santa Rosa, para Nova Petrópolis, para Caxias, para interior do Rio Grande do Sul. Com 15 anos? Com 18 anos. 18 anos já. Quando eu tirei a habilitação. Entendi. Aí eu nunca mais parei. E o Daniel e o Matheus gostam de caminhão, gostam. Você acha que Viajam comigo, Você tiram acha que meus eles vão entrar fotos. nessa de O mais pequeno diz que vai, diz que quer. O maior já quer ser engenheiro. E o que você pensa disso, assim, pensando nessa questão de... Porque cada um, né? De fato, a gente não entende às vezes. Às vezes a gente até gostaria que o filho seguisse, às vezes não gostaria que seguisse nossa profissão. Isso. Mas acaba que a fruta não cai muito longe do pé, né? Então, o que eu falo pro Daniel? Eu falo, Daniel, primeiro vamos estudar, ter uma outra opção. Depois escolhe. Depois a gente vê o que a gente faz. Primeiro, a opção de estudar, vai saber quem muda. Porque o motorista é digno, é trabalhoso, né? Dá muita saudade, às vezes está fora de casa, né? Traz um salário hoje do motorista, é bom. Tem gente que não ganha na cidade, mas tem a oportunidade de estar mais perto da família. Também, ganha um pouco menos, mas talvez está perto. Esse é o peso. Que às vezes a pessoa, o filho quer fazer faculdade, o rendimento dele é R$5.000, mas também ele paga a faculdade para a filha, ele paga o rancho de casa, ele paga um carro, mas fica fora de casa. Meu pai sempre teve caminhão, né? A vida toda. Tá no DNA. E eu digo assim que eu fui o filho homem que ele não teve. Que eu sempre fui envolvida pro lado... Ele tinha comércio de pneus na época, então eu trabalhava com ele no depósito. Depois, quando eu tirei minha carteira, com 18 anos, quando eu fui pegar a definitiva, eu já mudei para a categoria C. Eu já peguei um caminhãozinho 3/4 e fui fazer coleta de pneu na cidade. Quando eu completei 18 anos, meu pai falou que ia me dar um caminhão, né? Que ele ia vender uma casa que ele tinha e me dar, né? E quando eu completei 18 anos, eu chorei o dia inteiro porque ele não me deu. Entendi. Não comprou, né? Não teve jeito. Não, e daí foi eu se virando e financiando aqui, financiando ali. Compremos lá um Fenemé velho. Mas a gente sempre fala sobre isso, né? Você foi um sucessor, porque você pegou o que ele tinha te dado, que era a profissão, Isso. e levou adiante. Não, eu sempre falo. Se virou, ele não pôde te dar um caminhão, mas te deu assim, ó. Não. Você vai ser motorista, você vai ser certo, você vai fazer as coisas direito, né? Acabou O tendo uma... principal ele deu.
Nesse caminho há também os filhos que, infelizmente, já não têm a presença de seus pais. Levam eles no peito e nas suas lembranças, os seus ensinamentos. As lembranças que eu tenho do meu pai de estrada, daquele parceirão que ele sempre foi, sabe? Quando eu viajava nas férias com ele, eu me vejo hoje até o suor do meu pai em mim. Que eu dormia abraçadinho com meu pai, ele sempre me chamava de campeão, sabe? Ei, campeão. Na verdade, ele não queria que eu fosse para a estrada. Olha só. Ele, não, você vai estudar, porque eu não quero que você vá para a estrada. A família que ficou em casa conta os dias para rever o pai ou a mãe que está nas estradas. E a saudade aperta forte no peito. E a esposa deve estar acostumada, então, né, com essa coisa toda. Mas e as crianças? Como é que são? Parece que tem uma... Tem os dois meninos aqui. Deixa eu ver aqui, dá licença aqui. Gravado aí. Mateus são e dois Daniel. meninos. Parece uma dupla, Daniel, Mateus e Daniel, parece uma dupla sertaneja. Mais ou menos, quase. Eles gostam de Eu música também? gosto um pouco. Gosto um pouco. Agora é outro ritmo nosso, né? outro Um pouco de rap, um pouco de funk. É diferente. Mas gosto. E você valoriza muito a família? Bastante. Tipo, hoje eu falei que eu não ia pra casa e ia vir arrumar, mas saindo daqui, Pra casa. pra casa, ficar o Sempre tempo ali que dá, puder. você volta Vou em pra casa. Por isso que aqui é a casa e lá também. Lá também. A questão, como é que fica o relacionamento? Então, você está há quantos anos agora? Já 14, né? Na estrada? Nesses 14 anos, claro. O seu Não, filho... são 8 anos. 8 né? anos. 8 anos. 8 anos profissionalmente, porque eu conto assim, eu conto o tempo de estrada profissional, né? Que é Tipo, só motorista isso, carreteira, vivendo só disso. isso, sem outra... Ganhando ou perdendo dinheiro com isso. Sem outra função. Vai para 8 anos já. E aí, como é que funcionou nesses 8 anos o relacionamento? Seu filho tinha 4, agora está com... Meu filho tinha 5 anos e meio, Agora hoje você ele tá tem 13. 13, então fazem 8 anos isso. E ele... Como é que fica o relacionamento? Sua mãe acabou sendo uma segunda mãe para ele também. Sim, mas eu digo que eu sempre fui mais presente que muita mãe. Entendi. Que está o tempo todo com o filho. Você é aquela que liga o tempo todo? Tudo eu resolvo por telefone. No colégio que ele estuda lá desde 1 ano e meio de idade. Eu inventei de tirar ele por 1 ano, voltei ele para lá de novo. Porque todo mundo conhece ele, conhece o temperamento dele, como que ele é e tudo mais. Então, ele obedece, é incrível de você ver. Tem um temperamento bacana. Assim, se ele estiver aprontando, fazendo as artes dele, tá andando de bicicleta na rua, isso e aquilo, e eu falar assim, e a minha mãe me mandar mensagem, e eu ligar na hora e falar assim, tá dentro agora. Ele para. Acabou. Eu tô a 2.000 quilômetros de distância. Sua mãe já falou, tá dentro de casa. Acabou. Quando eu era criança, assim, na época de férias eu viajava com ele, que lá pra mim era, nossa, era bom demais. Era diversão. E assim, depois quando eu voltei às aulas, quando eu escutava o barulho do caminhão chegando, era uma alegria muito grande. Você vê o pai chegando, é muito bom, né? Eu tava com 18 anos e aí minha mãe pegou ardendo em febre e não tinha explicação. Nossa, adulta já, e sentia falta Aí minha do mãe, pai. e aí eu comecei a chorar, eu quero ver meu pai. Aí minha mãe entendeu o que era. Aí eu liguei pro meu pai, passou febre. Como que você descobriu que era saudade do pai? Porque eu, assim, na realidade nem eu mesma sabia, né? Aí eu comecei a chorar, falei que tava com saudade do meu pai, né? Então ela pegou e falou, não, vamos ligar pra ele. Aí a gente ligou e aí 10 minutos depois eu não tinha mais febre. Entendeu? Pois é. Aí meu pai, às vezes, ele tinha que vir até escondido dos patrão, porque era tanto tempo fora, e aí eu sempre fui mais apegada a ele, né? Então, tipo assim, ele vinha porque minha mãe falava, não dá mais, porque senão essa menina vai morrer aqui. E tinha que vir. Os filhos acompanham os pais nas estradas. Quem não está na estrada auxilia nas atividades internas e isso gera ainda mais proximidade. E é em casa que o caminhoneiro recarrega as energias no abraço e na companhia da sua família. Olha, esse em primeiro lugar, a minha família, para mim não tem nada de valor a não ser a minha família, a minha casa, onde eu durmo, onde eu estou descansando, sabe? Porque você está descansando, o teu prazer é aquele, você não quer ser incomodado, né? Então a minha família não me incomoda, me protege. Olha, para mim não tem coisa maior e melhor do que a minha família, sabe?
Eu tô na estrada, meus filhos me ajudam, minha filha me ajuda muito, sabe? Como que é o nome da sua esposa? Neuza. Então, a dona Neuza, que é o nome da minha mãe, nunca mais vou esquecer. É? Tua mãe é? O nome da minha mãe é Dona Neuza. Ela teve... foi parceira, assim. Meu Deus sempre do céu. parceira. É uma pessoa que me ajudou muito, né? Agradeço todo dia a Deus, primeiramente, né? Por ter apoiado ela no meu caminho, né? Ser caminhoneiro exige passar dias longe de casa. E com isso, a saudade aperta e toma conta do coração. Os filhos crescem um pouco distante dos pais, mas isso não interfere no amor e na educação compartilhada. A gente sabe, né? Hoje a gente tem 24 anos. Eu, como eu disse, tenho um filho, né? Então, essa responsabilidade que ele tinha com a gente, comigo, com minha irmã, sempre longe, mas sempre pensando na gente, essa responsabilidade que ele tinha com a gente, carrega pra mim. Não adianta você estar aqui todo dia, mas de você não... O teu filho quer chupar um sorvete, você não leva. Quer brincar um parquinho, você não leva. E eu era o contrário, quando eu falo, meus filhos desde em casa, andar de a cavalo, eles pular em cima, brincar de lutinha, levar para tomar sorvete. Talvez a gente não deu um berço de ouro, né? Isso, porque... Ali, né? De muito dinheiro, coisa, né? Mas quando chegava em casa, eu sempre dei atenção para eles, né? E eu ligava todo dia, 2, 3 vezes por dia, né? Assim, a gente não convivia, né? Mas muita gente convive todo dia junto e não dá certo. Não dá uma atenção devida. Isso, que muitos que a gente conhece, eu conheço muitos, que eles têm o filho dentro do lado dele, mas não dá. Junto e só briga, só tem problema, só, né? Brigar faz parte, mas assim, não resolve, não se perdoa, não se trata, não tem amor, não tem cuidado, não tem um tempo de qualidade. Porque é que nem eu acabei de você viu ali, ó, tem meu filho, 24 anos, um homem, né? Até hoje de manhã cedo ele acorda, ele me dá um beijo, de bom dia. Das vezes se ele chega em casa, eu tô dormindo, ele vai lá, me dá um beijo, de boa noite. A compreensão, o entendimento da família são atributos muito importantes para a vida de um caminhoneiro, que não é nada fácil. Ser caminhoneiro envolve ficar dias distante de casa e ainda existem todos aqueles problemas e obstáculos da própria profissão. Com isso, o apoio e compreensão da família é muito importante, tanto para que o caminhoneiro siga bem nas estradas, como para que ele possa conduzir as coisas da melhor maneira possível. A mulher, ela sempre apoiou, assim, né? Só que graças a Deus a gente sempre andou certo também, né? Nunca, meu pai que sempre falou, anda pelo caminho reto que você vai reto, sem entortar você vai entortar, né? Então é que nem eu falo pra você, muitos anos fiquei lá, mas graças a Deus nunca minha mulher teve que falar, né? E sempre a gente honrando as coisas, a gente em casa, tudo. E ela via, né, que eu tava lá, eu tava fazendo um futuro, um capital, né? Trabalhando, ela via, né? Na vida existe um belo presente enviado por Cristo que todos temos o prazer de sermos agraciados aqui nesta terra. E é esse bem maior, essa riqueza que nós poderíamos receber. Esse bem é a família, o nosso grande tesouro. Com ela nós aprendemos, crescemos, partilhamos, enfrentamos dificuldades, entendemos o verdadeiro significado da palavra amor. Família é como uma verdadeira árvore de amor que planta suas sementes todos os dias por onde passa. A família é o berço dos ensinamentos. Ela é capaz de ensinar todos os dias. E um dos grandes ensinamentos transferidos por ela é a educação. Qual é o meu primeiro amigo? Então, amigo. O primeiro amigo. Então, se eu tenho algum problema, se eu tenho uma novidade para contar, recorro a ele. Ponto. Alegrias e tristezas, ele. Ponto, ele. Primeira coisa, ele. Eventualmente, é o principal exemplo que eu vejo em mim, vejo no meu irmão, vejo no resto do familiar que está abaixo dele na linha genealógica, é a perseverança, né? Se você tem a perseverança, que eu aprendi com ele isso, embora não tenha sido assim, meu filho, vou te ensinar a ser perseverante, ensina o que você deve fazer, como você deve fazer. Um exemplo. A gente nota isso nas atitudes. Os pais buscam ensinar os filhos a trilharem no caminho correto, sempre. E para eles, falar sobre os pais é verdadeiramente uma tarefa muito difícil. Porque se for preciso retratar em poucas palavras, fica mais difícil ainda, porque é muito desafiador falar sobre seus pais. Mas uma coisa bacana, que o senhor falasse do Michael e outra do Marcelo. Uma palavra dos dois. Dos dois. Caráter. Foi uma coisa que eu ensinei e, graças a Deus, eles aderiram e são uns homens de caráter hoje. Que legal. Valeu pros dois, eu acho que o vício do pai
É como se fosse assim uma, como é que fala assim, uma realização, né? É como se eu visse assim, poxa, meu pai batalhou, lutou, teve dificuldade, foi muito feio, mas ele conseguiu ver isso na gente que ele queria antes. Caraca. Vou começar por mais velho primeiro. Pode ser. Né? O Michael. Uma palavra, eu tenho gratidão. Gratidão por tudo. Por tudo que eu aprendi, que eu incomodei quando era jovem, mas gratidão por tudo. Por toda a educação que eu tive. Eu não consigo definir o meu pai em uma palavra. É difícil. Mas se eu fosse utilizar, seria gratidão também. Gratidão. Porque sou grato pelo futuro que ele me deu, pela educação que ele me deu e por essa vontade que ele me deu de a gente correr atrás do que a gente tem hoje. Então, seria a mesma coisa. É até difícil falar de pai, mata, né? Mas pode falar. Meus pais, eu aprendi demais com eles, né? Honestidade, seriedade, né? Então é difícil. Mexe. Mexe. Toda vez que eu falo deles... Se emociona. E ele era caminhoneiro. Foi também. Não, é o seguinte, ó, não só falar o que vocês acham desse homem aí como empreendedor, como pai, como... O que ele representa pra vocês hoje? Antes ele não tinha barriga pra fazer assim. Eu voltei que é o salito. Brincadeira. Difícil, né, falar assim, porque acho que ele representa muita coisa pra gente, então é difícil falar uma palavra, em um depoimento curto, tudo que ele significa pra nós, né? Mas acho que... Até respirou fundo aqui, ó. Respirou fundo. Isso vale mais que dinheiro, assim. Certeza. Quanto pai, meu Deus, não tenho palavras pra falar o que ele é. E quanto empreendedor, também é uma surpresa para nós, digamos assim, porque a gente acompanhou, né, desde o início, sabe, tudo que ele passou e tudo que ele correu atrás. Então a gente vê isso aqui hoje é muito orgulho e, uma surpresa realmente, porque eu acho que quando tu não tá no que tu tá hoje, tu não consegue imaginar, né? Tipo, um dia, ele viajou 24 horas por dia. Tu não imaginava que hoje ele administraria uma empresa que tem 20 e poucos caminhões, né? Com um caminhão, isso, né? Então acho que é muita batalha, muito esforço, muita dedicação dele pra estar onde ele tá hoje, né? Então é muito motivo de orgulho pra nós. Bom, você falou que uma palavra é difícil, então depois eu vou perguntar uma palavra para as duas para ser rápido, para você não chorar muito, tá bom? Seu Jaime, o que é ter as filhas do senhor trabalhando com o senhor hoje, sendo sucessoras, não herdeiras, né? Porque herdeiro é aquele que pega e gasta, elas estão ajudando a manter e melhorar e aumentar. O que representa para o senhor essas filhas trabalhando com o senhor hoje? A vitória, né? Numa palavra, então. Numa palavra, rapidinho. Eu acho que orgulho pra mim. Orgulho, pra você. Dedicação, orgulho, realmente falta palavra. Não dá pra descrever em uma palavra única, assim, obrigado, mas acompanho no orgulho. Parabéns pela família e pela equipe, que é uma família também, né? Cara, falar do meu pai é... difícil? Não, é muita coisa, sabe? Mas uma coisa que eu levo junto comigo é o caráter dessa pessoa aqui, uma pessoa que é muito responsável das coisas, muito firme do que faz, sabe? É uma pessoa que me inspira a cada dia que passa. A gente tem, é normal as brigas de trabalho que às vezes a gente tem, né? Até de pai e filho, família. Mas que pra mim eu carrego todos os dias, eu passo pelo aquele portão pensando nele, saio daqui pensando nele, porque ele é a minha inspiração, ele é o meu herói. Não tem palavras para descrever esse cara aqui. Legal. Então, hoje eu tenho meu filho, ele é avô, né? Rapaz, meu jovem avô. Então, não tem palavras para descrever ele e o amor que eu sinto por ele. E eu quero passar tudo que ele me passou pro meu filho e que eu possa pelo menos me tornar metade do que esse homem é, porque ele é pode dar um abraço aí. Na carta de Paulo aos Romanos, no
capítulo 8, versículo 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, se o Filho em letra maiúscula, que é Jesus, o Filho de Deus, foi chamado para ser o primeiro entre muitos irmãos, então revela um sonho, um propósito eterno de Deus aqui. Que Deus sonhou lá na eternidade. Uma família, irmãos, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus para a vida do homem, da qual a nossa vida não faz o menor sentido se não entendermos nessa terra, é esse. Deus quer que você seja sua família. Deus quer que você faça parte da família dele, que você seja amigo dele, filho dele, tenha um relacionamento pessoal com ele. O sonho de Deus é que você acorde todos os dias pensando nele e vá dormir nele, pense todo dia nele e vá dormir pensando nele. Que você leia as Escrituras e tenha um relacionamento de amizade com Jesus. É esse o sonho de Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um sonho eterno, daquele que instituiu a família antes do pecado do homem, antes de Satanás vir matar, roubar e destruir o sonho de Deus. Satanás ajudou nisso, o homem caiu, pecou, mas Deus não desistiu do seu sonho. O sonho de Deus é imutável, diz em Hebreus 6,17. A imutabilidade do propósito de Deus é ter essa família. Deus quer ter essa família e quer que você faça parte. Por isso a família é tão importante, por isso a família nesse mundo é tão visada. Por isso as pessoas brigam, não sabem tratar, ninguém reconhece o papel de ninguém, porque deixaram o manual de Deus de lado, que é a Bíblia. No manual de Deus tem o papel definido para cada um dentro da casa, da família, e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque Ele nos instrui a vivermos conforme a vontade de Deus, nos instrui conforme vivermos a vontade eterna de Deus. Eu quero orar com você agora e quero te animar a buscar ter essa amizade com Deus, a apontar sua família para Deus. Você que é caminhoneiro, você que é caminhoneiro, você que é pai de família, que deve ser o sacerdote do seu lado, o seu pastor. Você que é mãe de família, que pode conduzir seus filhos para Deus. Você que é filho, que tem os pais que não temem a Deus, mas que quer que eles temam a Deus. Quero orar com vocês agora para que a família de Deus se manifeste dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Deus, eu abençoo essa pessoa que está me assistindo agora. Independente se ela trabalha com a área do transporte ou não, se é um caminhoneiro, se não é um caminhoneiro, se faz parte da família de caminhoneiro ou não. Eu quero orar por todos que estão me assistindo agora, todos aqueles que estão entendendo que o Senhor criou a família e que o Senhor quer que eles sejam sua família, sua casa, que eles sejam parecidos com Jesus, que é o nosso modelo, nossa referência. Eu quero orar agora em nome de Jesus e profetizar que essa casa é de ser ganha pelo Senhor para ter essa amizade eterna contigo. Em nome de Jesus. Viajei o Brasil inteiro como um bom caminhoneiro. As leis sempre respeitei, mas cheguei no fim da estrada e estou deixando esta jornada. Amigos, me aposentei. Vou fazer a última viagem. Depois dessa eu vou parar. Vai, meu filho, nesta pegada, no lugar do teu pai. Vai me superar. Vai me superar. No episódio de hoje, nós podemos ver a importância que a família tem na nossa vida. Foi um enorme prazer compartilhar com você sobre a família do caminhoneiro. Quer saber um pouco mais sobre a vida do caminhoneiro? Acompanhe o Segue Truck na Estrada nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores de todas as novidades que trazemos para você por aqui. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Vou fazer a última viagem. Depois dessa eu vou parar. Vai, meu filho, nesta pegada, no lugar do teu pai. Vai me superar.
as notícias dos companheiros, dos parceiros de tantos janeiros. Seja amigo das linhas pontilhadas